A análise, ela permite descolar do romance familiar e buscar novas possibilidades. É um momento de reconfiguração, é um momento de colocar em palavras aquilo que está embaraçado, emaranhado, e permite nomear e clarear o desejo para poder aí então o sujeito se responsabilizar por ele. O analista não poupa o analisando do que ele viveu. De jeito nenhum. Saber sobre si é uma questão de uma análise. Na escuta poética do inconsciente, quando o analista ele percebe algo importante no discurso do analisando, ele marca. Ele para tudo e diz, tem um ruído aqui. Vamos verificar isso aqui e ver o que é isso? A análise é um lugar de abertura, de acolhimento, e ela possibilita pôr em questão, né? Ela coloca em questão o que isso fala sobre você. Ela quer saber, né? Nós queremos saber numa análise, né? O que isso fala sobre você, e nós queremos abrir essas questões. O analista está sempre em busca de possibilidades de implicação do analisando. O analista ele não é nem a favor nem contra, ele não vai incentivar, ele não vai fazer juízo moral. O analista não é esse lugar, não é essa posição que ele ocupa. O analista ele está no lugar de possibilitar que a pessoa acesse o seu desejo e possa se responsabilizar por ele. E o desejo é sempre poesia. Sempre. Para nomear o desejo, é preciso vínculo. É preciso uma forte transferência. Porque para nomear, precisa da escuta poética e da curiosidade do analista. E o deslocamento dessa causa externa, né, que o sujeito normalmente traz no início de uma análise, para o campo da implicação, é um movimento de uma análise normalmente que acontece ali no segundo tempo da análise. No primeiro tempo, nós estamos atribuindo as causas, né, a fatores externos. Então, eu posso afirmar que a poética do inconsciente ela se expressa somente a partir do segundo tempo de uma análise. Antes de nos depararmos com o nosso próprio equívoco, a gente repete sem saber nem porquê, nem como, nem onde. E saber desse equívoco é necessário. Saber desse equívoco é saber da fantasia, da nossa fantasia, e fantasia é pura poética. A nossa fantasia, a nossa poética, ela é singular. Ela não se aplica, ela não serve para mais ninguém. Então, a realidade, ela é sempre subjetiva. Toda a realidade, ela é sempre subjetiva. E cada um tem um desejo singular. Na sua fantasia, você vai se deparar com o imperativo do seu desejo e, portanto, você vai estar diante daquilo que é inegociável, aquilo que é mais singular em você. É um lugar, na verdade, é um lugar comum entrar em conflito, né? Os nossos desejos com os desejos dos outros. E quando eu acredito que o outro tira a autonomia do meu desejo, o que isso acontece? A pessoa se coloca como se o desejo dela estivesse impedido pelo outro. Se eu tivesse dinheiro, eu faria uma viagem de veleiro pelo mundo. Se eu não tivesse filhos, eu viveria assim, assado. Eu poderia fazer a faculdade que eu desejo. Se o meu marido me escutasse,
Enfim, se a minha namorada não fosse muito ciumenta. Olha, uma série de enunciados, né? Que a gente utiliza o se não fosse, né? E a gente utiliza muito isso o tempo todo. Esse se como condição, que deixa o tempo em suspenso. Ele fica ali, aguardando a autorização de um outro para se realizar. E é uma realização do próprio desejo do sujeito. Eu poderia fazer isso, mas não faço porque o outro não deixa. E aí o casamento é uma maravilhosa chance e um álibi, né? É uma maravilha para nossa covardia neurótica. E é no casamento onde isso fica mais claro. O outro como culpado da não realização do nosso próprio desejo. Quem nunca? Então essa covardia neurótica nos casamentos, nos relacionamentos, elas estão ali a nu. Nós temos também uma outra questão relevante, que é a narrativa do monólogo interno e o estilo poético, que se destacam nas escutas, em análise e na subjetividade do divã. O analista ele vai ampliando as suas perspectivas de estilo com fios condutores que são guiados pela escuta analítica e a subjetividade do sujeito contemporâneo. Nós temos aí desejos, medos, faltas, dores, ansiedades, angústias que acolhem a prosa de livres associações. O psicanalista contemporâneo, ele é implicado com a sua clínica. E eu procuro ser uma psicanalista próxima dos meus pacientes, próxima tanto no sentido próprio, quanto no sentido figurado. No setting analítico, eu procuro me fazer presente inteira para dar o tom da intimidade na escuta. Contrariamente à imagem caricatural que permeia aí, a psicanálise no mundo, desse psicanalista distante e passivo. O sujeito contemporâneo, ele pede presença do analista de maneira plena, ativa e vitalizante. O analista é um observador minucioso. Ele está atento não somente às falas e aos silêncios dos analisandos, mas também às suas manifestações corporais, às suas respirações, às suas hesitações. Se é algo realmente importante e fundamental para uma análise, é uma boa posição de escuta. E ela começa por uma observação, uma percepção sensível e atenta. E a nossa disponibilidade, para essa sensibilidade, a gente disponibilizar a nossa sensibilidade por analisando, não é suficiente para compreender o sofrimento. É preciso também que a gente experimente em nós esse sofrimento. Senti-lo vividamente, mas sem desestabilizar. Isso exige uma sintonia fina, de não poder se deixar invadir por uma grande emoção, ou sucumbir a uma compaixão pelo sujeito. Isso seria um enorme obstáculo, inclusive, para a compreensão do analisando. Ao longo dos anos, o analista ele aprende a lidar com a empatia, a não se deixar desestabilizar. Nós continuamos calorosos, afetivos, mas de modo algum compadecidos. Nós não podemos poupar o sujeito da sua história. É preciso compreender o sofrimento e, para compreendê-lo, é preciso experimentá-lo, senti-lo em si, e isso sem se deixar afetar. Mas e como é que a gente faz isso, doutora? Esta é a pergunta de $1 milhão, E não se trata de sentir o sofrimento atual que leva o analisando a análise, mas a antiga dor do seu trauma infantil.
sentir em si que o outro esqueceu. O sensível presente na escuta analítica é um delicado exercício de percepção psicanalítica que leva o analista a reviver em si mesmo as emoções esquecidas do analisando e transmiti-las a ele. Eu estou plenamente convencida de que nós só conseguimos reconhecer bem um paciente conhecendo em nós mesmos, no mais profundo de nós mesmos. Eu vou ser mais específica. Quando depois de vários meses de análise, em um momento agudo de uma sessão, eu escuto o paciente falar sobre seu mal-estar. Eu procuro imaginá-lo, aquela criança, ou aquele adolescente, numa cena de conflito, uma cena marcante da sua história. Eu acredito que toda pessoa que sofre, encerra, tem preso dentro de si uma criança desamparada e ferida, que busca em vão dizer a sua dor. E é justamente essa criança em sofrimento, impotente, quase sem palavras, que eu tento representar emocionalmente, mentalmente para mim. Então, não é o que sente o adulto que me fala, mas o que sentiria aquele garotinho, aquela garotinha do drama infantil, ao qual eu dou a vida em mim. A escuta do desejo, a escuta das resistências, as suas formas e sistemas, a escuta das angústias e as suas criações, as projeções, a escuta das necessidades, aquelas necessidades não encontradas nem reconhecidas, e por isso muitas vezes petrificadas e emudecidas, elas requerem diferentes procedimentos, formas, sempre articulando com a ética da atenção igualmente flutuante. Mas ela convoca um analista a uma escuta mais implicada. E a escuta poética da poesia contemporânea, ela vai para além daquilo que ficou reprimido no sujeito. E quem é o sujeito contemporâneo? De que sujeito eu estou falando? Então, como a gente pode pensar a posição do sujeito contemporâneo em relação ao outro, ao mundo? E a si mesmo. Esse sujeito esvaziado de paixões e lances aventurosos, esse sujeito de deslocamentos, seja na vida, seja na linguagem, é um sujeito que está imobilizado num lugar pouco humano, em que os relacionamentos amorosos não chegam, em que existe um sujeito que está alheio ao extremo, né? Um sujeito do estranhamento do eu, voltado para si mesmo, como uma coisa que se perdeu nos laços consigo, com o seu próprio impulso de vida, uma forma esvaziada de indivíduo. Um sujeito feito de palavras insuficientes, de muitos silêncios. Um sujeito emudecido, pedindo entrada na morada do ser, solicitando o outro de si. Como se fosse um recém-nascido em busca de resposta a seus signos que ainda nada significam. E é também o sujeito estilhaçado e empedrado, sujeito congelado, recém-saído de uma situação traumática, ou ainda, muitas vezes, nessa situação vivida por muito tempo, destituído de toda transitividade para esse sujeito, em que para ele o trauma não passa. Quando se trata de escutar o inaudível, o emudecido, a palavra assassinada, o discurso em ruínas,
o mendigo pedindo entrada na morada do ser. Nós estamos próximos do que pode ser concebido em termos do nosso quinto momento na escuta analítica. O encontro verdadeiro é aqui o encontro que se dá na verdade da resposta. É a resposta a um apelo que as palavras faltam. Nos dias de hoje, a posição e a noção de atenção igualmente flutuante, ela deve incluir uma dimensão ainda não prevista por Freud. A flutuação entre diferentes canais de comunicação, entre as diferentes vozes, incluindo as caladas, as entrecortadas ou as contrapontísticas, as de contrapontos, como as do poeta. Então se cria uma escuta ampliada, diversificada, paradoxal, uma escuta verdadeiramente polifônica.